Graça e paz, irmãos. Amém? Aqueles que nos assistem pela Piba Live, queria agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez reunido com os irmãos. Tem uns irmãos aqui na casa do Senhor, pessoalmente, o pessoal da mídia, do louvor, os dirigentes, a irmã que toma de conta daqui, Marconizete, poucas pessoas, daqueles irmãos que nos assistem em casa. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a Deus pela oportunidade e a pastor Hélio pelo convite de estar trazendo a mensagem de Deus aqui mais uma vez. Meus irmãos, só um pequeno aviso, que durante a semana as nossas atividades continuam, né, com o horário diminuído. Na segunda-feira tem Grupo Crescer, tem a subida também com o irmão Francisco para Samambaia 2, a partir das 6 horas. Terça-feira, homens e mulheres aqui na igreja. Se tiver algum trabalho fora, estará nos grupos falando. Na quarta-feira, a partir das 18 horas também, vai ter a questão do culto de doutrina. Na sexta-feira também, o culto de oração, a partir das 18 horas, até normalizar todo esse período de tribulação, de confusão que está acontecendo. E o que nós percebemos, vamos falar um pouco sobre isso, que os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Os olhos deles estão sobre nós. Ele está atento com tudo isso que está acontecendo. Ele sabe de tudo. Na sua soberania, ele sabe de tudo. O que nós percebemos é que, durante esse período do Antigo e do Novo Testamento até hoje, nós vemos homens que tiveram temor e tremor a esse Deus. Homens que tiveram temor e tremor a esse Deus. Na Bíblia diz que temor é o princípio da sabedoria. O temor é o princípio da sabedoria. Homens que andaram com Deus, que tiveram temor e tremor, coisa que nós percebemos hoje que não está muito em moda, ter temor e tremor a esse Deus. Quando nós falamos de temor e tremor, aqui não é medo, mas é um sentimento de profundo respeito, de obediência e submissão a Deus. A soberania de Deus, os olhos do Senhor estão sobre nós. Como diz o salmista, para onde me ausentaremos do Espírito de Deus, que Ele está sobre nós? Para onde fugiremos da face de Deus? A resposta é para lugar nenhum. Homens que caminharam com Deus na Bíblia, que tiveram temor e tremor. Abacuque, quando ele vê a glória de Deus, ele diz que seus joelhos ficaram trôpegos, ficaram cansados. Ele diz que os seus ossos aprudeceram. De tanto temor, de tanto respeito, ele sentiu dor nas suas entranhas, lá no profundo de sua alma, porque ele tinha tremor, respeito e obediência. Abacuque, ele viu a glória de Deus, ele viu a onipotência de Deus, o poder de Deus. Daniel, da mesma forma. Daniel, quando ele entra na presença de Deus, ele fica abatido, constrangido. Ele passa uma semana constrangido, de tanto temor e tremor a esse Deus, que eu volto ao tema, que tudo pode, que tudo sabe, que tudo vê. Ele vê tudo, os olhos do Senhor estão sobre nós, os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Isaías, da mesma forma, quando ele vê os querubins em volta do Senhor, entoando, cantando, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías diz, sai de mim, que estou perecendo, que estou morrendo. Porque ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória do Senhor. Ele viu a glória de Deus. João, que escreveu o Apocalipse, que escreveu as 3 cartas do Novo Testamento, que escreveu o Evangelho de João segundo Jesus Cristo. Quando ele entra na presença de Deus, ele cai no chão. Os 3 discípulos, da mesma forma, no Monte da Transfiguração, Pedro, João e Tiago, eles caem aos pés do Senhor quando vê a glória do Senhor. Paulo, quando vê a glória do Senhor, fica cego, passa 3 dias cego. Muitos não querem enxergar a glória do Senhor, a glória de Deus.
Paulo, antes de terminar o seu evangelho, ou a sua carta aos Romanos, ele diz, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Um Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. Vamos abrir nossas Bíblias, você que está em casa, no Salmo 139, os amados irmãos que nos acompanham aqui hoje também, do grupo de louvor, do grupo de mídia, e a irmã está nos ajudando hoje aqui também. Vamos abrir no Salmo 139, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. É interessante que eu fui pregar no Salmo 23, disse essa mesma coisa. Era um dos salmos mais conhecidos. No Salmo 46 disse a mesma coisa. Mas realmente o Salmo 39 é um salmo muito conhecido. E fala do poder de Deus. Um Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Salmo 139, você que nos assiste em casa. Eu queria que os irmãos acompanhassem. Eu vou fazer a leitura completa do salmo, falando desse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Do Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele está presente no nosso meio. A palavra de Deus diz assim: Deus onipotente, onisciente e onipresente. Esse é um salmo de cântico de Davi. A palavra de Deus diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces o meu pensamento. Observas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou na minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua mão direita me susterá. E eu digo às trevas, com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras, Senhor. E a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Tu me tecestes no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis. A minha alma sabe muito bem. Versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram a minha substância ainda uniforme, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles, se contasse seria mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo, ó Deus. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasse com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e os teus inimigos falam as coisas ruins. Acaso não odeiam os que te odeiam, Senhor, e não desprezam os que te levantam contra ti? Eu os detesto com ódio completo. Para mim são inimigos de fato. E no final, Davi termina com essa oração. E creio eu que é uma das mais conhecidas da Bíblia. Isso é uma oração que o crente deve fazer. E o crente tem que colocar no seu coração isso. Todo dia, diariamente e constantemente. Versículo 22 e 23. Ele diz assim, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Louvado seja o nome de Deus. Os atributos únicos de Deus. Um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Deus é amor, Deus é amor. Deus é conhecimento, Deus é conhecimento. Deus é justiça, Deus é justiça. Deus é paz, Deus é Pai.
Mas esses atributos aqui são atributos únicos de Deus. Um Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Um Deus onisciente, onipotente e onipresente. Um Deus transcendente que transcende a história. Um Deus imutável que não muda. Aqui está a diferença entre homens como nós, fracos, falhos, pequenos, para esse Deus todo-poderoso. Um Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Como diz aqui o salmista, versículo 7. Esse é o versículo chave. Ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A resposta é: para lugar nenhum. Os olhos do Senhor estão sobre nós. A mão do Senhor está sobre nós. Nós não podemos fugir desse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Ele é um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é o Deus todo-poderoso que conduz a história do seu povo, que conduz a nossa história. E é isso que Davi fala aqui. Ele diz: para onde irei? Para onde irei se Deus conhece todas as coisas? Para onde fugirei? E a pergunta que fica para mim e para você que está ouvindo nessa noite é: para onde iremos sem esse Deus? Davi vai dizer que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Para onde iremos? O que faremos sem esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê? Davi aqui ele estava cercado pelos seus inimigos, mas principalmente pelos inimigos de Deus. Hoje nós estamos cercados também por três coisas. Três coisas cercam o homem hoje. Três coisas nos cercam hoje. O que são essas três coisas? A primeira coisa é o eu. O meu eu me cerca. A minha inclinação para fazer aquilo que não agrada a Deus. A minha inclinação, a minha carne. Essa é a principal, uma das principais coisas, mas são três coisas que nos cercam. A principal é essa, o meu eu, a minha inclinação para não fazer a vontade de Deus. A carne, a minha natureza pecaminosa ainda, que às vezes quer me destirar do meu caminho correto. A segunda coisa é o mundo. O mundo que está aí, os prazeres. O próprio Jesus diz: vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. Os prazeres, as concupiscências, o que nós vemos, as concupiscências dos olhos, as concupiscências da carne e a soberba da vida. Isso nos cerca ainda hoje. O meu eu, que eu luto contra mim mesmo, contra as minhas inclinações, o mundo que está aí, os prazeres, o que é oferecido no mundo. E a terceira coisa, nós estamos cercados por principados e potestades. O inimigo da nossa alma. Nós estamos cercados. O apóstolo Pedro ele vai dizer que Satanás, ele ruge como leão ao nosso derredor. Nós estamos cercados, mas para que nós possamos permanecer, prevalecer conforme a vontade de Deus, nós temos que fazer essa oração que Davi fez aqui no final. Sonda-me, ó Deus. Sonda-me, conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi vai dizer: sonda-me, conhece, prova-me e guia-me. Conhecendo Deus, mas fazendo a vontade de Deus. Conhecendo Deus, esse Deus todo-poderoso, que nos dá vida através de Cristo, mas que também, a partir do momento que foi para a casa do Pai, como foi cantado aqui, Ele deixa o Espírito da verdade para poder nós aguentarmos esses dias difíceis que nós estamos passando. O Espírito Santo é a garantia para que nós possamos permanecer, para que nós possamos perseverar, não por nós, mas pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A cruz do Calvário, Ele indo para a casa do Pai, deixando o Espírito da verdade, o Espírito da verdade vindo, habitando em nós e nos conduz. Por isso que nós temos que fazer como Davi, versículo 1. Você que está em casa, me acompanhe. Ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sondar aqui é examinar.
O crente tem que pedir a Deus para ele examinar. Examina, Senhor, a minha mente. Examina, Senhor, a minha alma. Examina, Senhor, o meu coração. Examina, Senhor, os meus atos, pensamentos e ações. Examina, Senhor. E conhece-me, Senhor. Porque Deus, Ele vai examinar os seus filhos. Examina-me, Senhor. Olha o que é que tem dentro do meu coração. O que é que eu estou pensando, Senhor? É isso. E Deus, se Ele tiver que trazer de volta os seus filhos amados, corrigindo e disciplinando, Ele faz, conforme a sua vontade. Mas Ele também traz bálsamo para as nossas almas, para as nossas lutas, para as nossas dificuldades. Por isso nós temos que orar como Davi orou. Sonda-me, Senhor, conhece, prova-me e guia-me pelo caminho eterno. Esta é a oração do crente. Interessante que Davi, ele tinha pecado contra Deus. Ele sabia que ia ser corrigido. Está lá em 1 Crônicas. Mas mesmo assim Davi diz: Deus, eu estou angustiado, grande é a minha angústia, mas eu prefiro estar nas tuas mãos, Senhor, do que cair na mão de homens. Porque ele sabe, ele vai dizer, porque tu és misericordioso. Deus é misericordioso. E hoje nós temos um advogado fiel, que é Jesus Cristo ao lado de Deus. Então é preferível nós estarmos na mão de Deus. Por isso que nós temos que pedir a Deus para nos sondar, para nos examinar, para nos provar, para nos guiar pelo caminho eterno. Só há esse meio. Lembrando que Cristo está lá, intercedendo por mim e por você. Deus é onisciente, Ele é um Deus que tudo sabe. Ele sabe as pequenas coisas da sua vida. Ele sabe do teu sentar e do teu levantar. Versículo 2, olha o que é que ele diz. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Ele sabe de tudo da sua vida. Ele sabe das pequenas coisas da sua vida. Ele conhece as pequenas coisas e Ele conhece também as grandes coisas. Ele conhece as minhas inclinações quando eu não estou fazendo a sua vontade. Ele conhece quando eu estou fazendo aquilo que não agrada. Mas Ele também conhece e sabe quando o meu coração está quebrantado e contrito diante dEle para fazer a sua vontade, para ser direcionado por Ele, para ser verdadeiramente dependente desse Deus. Sonda-me, ó Deus. Conhece-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. E guia-me, ó Deus. Essa é a oração. Esse é o pedido que temos que fazer para Ele. Ele conhece a nossa agenda. Ele sabe os nossos caminhos. Ele observa, versículo 3, olha o que é que ele diz. Observas o meu andar e o meu deitar. Ele sabe do seu dia a dia. Quando ele diz que ele observa o seu andar, é porque ele sabe o que é que você está fazendo de dia. Ele sabe o que é que você está fazendo no seu trabalho. Ele sabe que tipo de relacionamento você está tendo com seu namorado, no seu casamento, nos seus negócios, com a sua família. Ele sabe de tudo. Ele sabe também do seu deitar, até dos seus pensamentos quando você está dormindo. Ele sabe. Ele é um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Um Deus que tudo sabe. Um Deus onisciente. Ele sabe de tudo. Por isso o crente ele não pode ter vida dupla. Dentro da igreja e fora da igreja. Dentro da igreja eu sou crente e fora da igreja não. Como está o seu testemunho diante de Deus? Diante da comunidade? Como as pessoas estão nos vendo verdadeiramente como cristãos? Como olharam aquela vez para o profeta e diz, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É assim que eles estão vendo? Sonda-me, ó Deus. Conhece-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. Examina-me, ó Deus. E guia-me, ó Deus, pelos teus caminhos eternos. É isso que nós temos que pedir a Deus, pedir para Ele nos sondar, para ver se verdadeiramente nós estamos fazendo a sua vontade. Como eu falei, Ele é um Deus que tudo sabe. Ele é um Deus que tudo sabe, um Deus onisciente. E a palavra ainda nem chegou na tua boca, meu irmão. Você que me assiste, Ele já sabe do que você vai falar. Versículo 4, olha o que é que ele diz. Ele diz, a palavra ainda nem chegou na minha língua, na minha boca. E tu, Senhor, já conheces. Já conhece ela toda. Ele conhece tudo.
A palavra ainda não chegou na nossa boca, Ele conhece o futuro, o amanhã pertence a Ele, a sua vida pertence a Ele. Por isso nós temos que ter cuidado com as palavras proferidas, palavras que ofendem, em vez de ser palavras que abençoam. O que é que nós estamos sendo? Abençoadores? Ou palavras que amaldiçoam, como diz o apóstolo Paulo? Nós temos que trazer palavras que abençoam. Por isso tem a peneirazinha lá que o pastor Hélio sempre mandava, né? As 3 peneiras. É verdade o que eu estou falando? É verdade. Necessita eu falar? Necessita. Edifica? Edifica. Eu vou falar. O apóstolo Paulo vai dizer que porque nada podemos contra a verdade, senão a favor dela, senão a favor da verdade. Sempre a verdade com amor. Palavras que edificam. Palavras que glorificam o nome do Senhor. Não palavras que ofendem o teu irmão. Não palavras que ofendem o teu vizinho. Não palavras que ofendem aqueles que estão ao teu derredor. Você tem que ser um abençoador, porque Deus sabe de todas as coisas. Você não pode se esconder dele. O salmista vai dizer: para onde me ausentarei do teu espírito? A resposta é: para lugar nenhum. O salmista vai dizer: para onde fugirei da tua face? A resposta é: para lugar nenhum. Os olhos do Senhor estão postos sobre nós. Nós não podemos fugir desse Deus que tudo sabe, que tudo pode e tudo vê. Como é que nós devemos nos sentir, amada igreja que nos assiste, visitante que nos assiste? Como é que eu e você temos que nos sentir diante desse Deus onisciente que tudo sabe? Essa é a primeira parte, Ele sabe de todas as coisas. Nós nos sentimos protegidos. Versículo 5, olha o que ele diz aqui: tu me cerca por todos os lados e põe a tua mão sobre mim. Nós nos sentimos protegidos. Protegidos, Ele nos cerca. Hernandes Dias Lopes vai dizer que nós estamos encurralados por Deus, protegidos por Deus. Para onde iremos sem esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê? Por isso hoje nós nos abrigamos na sombra do Onipotente, como diz o salmista, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa sobre a sombra do Onipotente. Diz o Senhor: tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, tu és o meu Deus forte, em quem confio, em quem colocamos as nossas confianças. Por isso nós nos sentimos protegidos. O salmista aqui, ele é claro. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele diz: tu me cerca por todos os lados, eu estou protegido, Senhor. Para onde eu for, tu estás comigo, tu é um Deus conosco. E hoje um Deus que habita em nós através do Espírito Santo, através do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. Por isso o salmista aqui, Davi, ele termina essa primeira parte maravilhado. Maravilhado, extasiado, sondado, esquadrinhado por Deus, protegido por Deus, totalmente protegido. Ele termina a primeira parte dizendo: tal conhecimento, versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não posso atingir. Tal conhecimento é maravilhoso demais, extasiado com tanto poder desse Deus que tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Tudo sabe, tudo pode e tudo vê. Ele se sente protegido, sondado, ele se sente esquadrinhado, que possamos fazer tudo isso aqui que Davi está dizendo. Porque o que pensamos, Deus sabe. O que fazemos, Deus sabe. O que dizemos, Deus sabe. Por isso, você que me assiste nessa noite, filhos, vocês podem esconder do seu pai terrestre as coisas, mas não esconde do seu pai celestial. Maridos e esposas também não. Solteiros também não. Ele é um Deus que tudo sabe. Aquilo que você está fazendo em oculto e em escondido, Ele sabe. Hoje é noite, e você confessar, e você se arrepender para Ele, não para homens, é uma coisa pessoal, a confissão é pessoal, é entre você e Deus, porque depois disso aí Ele lança no mar do esquecimento, Ele esquece de tudo, e tudo fica para trás, não que Ele esquece, mas Ele lhe perdoa por completo, Ele lança os seus pecados no mar do esquecimento.
Então, se houver alguma coisa, a noite é essa. Essa é a noite de arrependimento e de confissão de pecados. Ele continua, teu conhecimento é tão elevado, é elevado demais para mim. A mesma coisa que ele diz no versículo 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Como atingiremos esse conhecimento de Deus? 3 coisas na Bíblia revelam a glória de Deus. O que salva? Cristo. Mas o que revela a glória de Deus? 3 coisas. Conforme os estudiosos, diz que as Escrituras, claro, elas revelam a glória de Deus. Nossa consciência, nós já nascemos com Deus no coração, nós sabemos que Ele existe. Nós podemos não confessá-lo, mas nós sabemos que Ele existe. E que a natureza proclama a glória de Deus. A natureza, a própria Bíblia diz, a natureza proclama a glória de Deus. Mas o que nos conduz para a casa do Pai é Cristo. É Cristo. Somente Cristo. Por isso esse é um salmo, que se nós formos pensar desse poder de Deus, é um salmo que nos traz para sermos pessoas humildes. Um Deus tão poderoso esse salmo nos ensina humildade diante de Deus. Esse salmo, meu irmão, nos ensina a ser piedosos diante dos nossos irmãos, diante dos nossos entes queridos, diante do nosso semelhante que está lá fora. Humildade e piedade. Que nós possamos dizer, como João Batista disse, que ele cresça e eu diminua, que ele cresça e eu desapareça, porque é somente Deus. Nunca foi o que eu fiz, nunca é o que eu faço, mas o que Deus fez por nós, o que Deus fez por você, o que Ele pode fazer por você nessa noite ainda. Que tipo de dependência você está tendo? Que tipo de relacionamento você está tendo com Deus? É uma pergunta que fica para que nós possamos pensar, para que nós possamos analisar as nossas vidas diante desse Deus. Eu quero que você agora esteja em casa, abra a sua Bíblia, deixe marcado, Salmo 139. O apóstolo Paulo, ele fica maravilhado quando fala desse conhecimento de Deus, lá em Romanos 11. Quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 11. Paulo também é um dos que ficam maravilhados com a profundidade do conhecimento de Deus. Ele está terminando sua carta aos Romanos 11. Camila Vitória vai colocar aqui na tela. Romanos 11, Vitória, do 33 ao 36. Paulo está extasiado com esse conhecimento de Deus. Ele vai dizer, ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Romanos 11, do 33 ao 36. Eu gostaria de ler. Os irmãos que estão em casa, abra sua Bíblia também, meu irmão, e acompanhe a nossa leitura aqui. A palavra de Deus diz assim. Os irmãos, amém? Encontraram a leitura? Amém. A palavra de Deus diz assim. Paulo aqui está extasiado também com a profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. O que é que ele diz? Ô profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu? Primeira pergunta. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Resposta, ninguém. Pergunta retórica. Ou quem foi o seu conselheiro? Resposta, ninguém. Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que ele lhe seja restituído? Ninguém. Aí ele fecha com chave de ouro aqui. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Que coisa linda. Isso é uma doxologia praticamente. Que coisa maravilhosa. Quem conhece a mente do Senhor, esse Senhor que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Paulo está maravilhado aqui. Ele diz, ô profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Tanta soberania, tanto poder. Ele diz, ninguém, porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Para ele seja a glória para sempre. Amém. A ele. Glória somente a ele. Por causa da sua majestade. Por causa do seu poder. Porque ele direciona seu povo.
Por isso, tudo isso, as nossas vidas, nós temos que oferecer a Deus por completo. Nossas vidas têm que ser entregues por completo. É isso que Davi está dizendo: sonda-me, ó Deus, conhece-me, ó Deus, prova-me, ó Deus, guia-me, ó Deus. Guia-me, ó Deus. Por isso hoje nós nos entregamos por completo a Deus, corpo, alma e espírito. Se você não fez ainda isso, hoje é noite. Por isso que Deus, Ele quer que nós ofereçamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Ele quer as nossas vidas. As nossas vidas. Deus nos quer por completo. Ele quer as nossas vidas, esse Deus todo-poderoso, um Deus que tudo sabe, tudo pode, tudo vê. Agora nós vamos ver a parte do Deus presente, o Deus conosco, o Deus agindo em nosso meio, um Deus presente. Ele começa no versículo 7, com as perguntas retóricas que tanto o irmão Ayrton gosta. Se ele estiver ouvindo em casa, ele gosta das perguntas retóricas. Diz assim, versículo 7, nós vamos ver um Deus presente, um Deus conosco, um Deus presente. Ele começa com uma pergunta retórica, que é a base da minha pregação hoje. Um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Para onde fugiremos? Aí ele começa, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde nós vamos, irmã? Para lugar nenhum. Aí ele diz, para onde fugirei da tua face? Para lugar nenhum. Para onde irei sem esse Deus? Aí Davi diz, o salmista diz, se subo para o céu, versículo 8, lá tu estás. Se desço para o mais profundo abismo, lá estás também. O que Davi está dizendo aqui diz, mesmo que eu pudesse voar para o céu, lá tu estás, Senhor. Tu estás lá no terceiro céu, tu estás lá. Tu estás lá, para onde eu irei sem ti? A pergunta retórica, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Para lugar nenhum. Para onde me ausentarei da tua face? Para lugar nenhum. Davi vai dizer, se subo ao céu, tu lá estás. Se desço para o mais profundo abismo, aqui literalmente é Sheol, inferno. Nós temos que lembrar uma coisa, o crente ele tem que se lembrar disso. Nós temos Jesus Cristo, ele é rei, sacerdote e juiz. Quem julga é Ele, quem manda para lá é Ele, quem divide palha e trigo é Ele, quem separa o joio do trigo é Ele, quem faz separação entre direita e esquerda é Jesus, o nosso juiz. Não é Satanás, mas Jesus é Ele que fará separação. O crente ele tem que inculcar isso. Jesus é nosso rei, nosso sacerdote e o nosso juiz. Ele é quem fará separação. E lá no inferno haverá juízo, ira e condenação. Quem manda é Ele. Apartai-vos. Nunca os conheci. Então vinde, benditos. Aí sim, lá no céu haverá bênçãos, paz, alegria, glória e majestade para todos sempre. Lá haverá o serviço completo para o crente, para aqueles que crê. Por causa de mim, nunca foi. Por causa de você, nunca foi. Mas por causa do que Cristo fez por você, na cruz do Calvário, é a cruz que mostra o amor de Deus por mim e por você. Por isso o motivo dessas perguntas retóricas, versículo 7, para onde me ausentarei do teu espírito? Resposta, para lugar nenhum. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Ele é um Deus presente, um Deus conosco. Segunda pergunta, versículo 7. Para onde fugirei da tua face? Para lugar nenhum. Ele é um Deus presente, um Deus conosco. Davi continua. A gente sabe que nós temos alguns poetas aqui na igreja, né? Tem Liliana e tem irmão Ayrton. Ayrton é o poeta da igreja. E o livro de Salmos é um livro poético, irmão Ayrton que está nos assistindo, né? É um livro poético. E aqui é o que Davi está dizendo no versículo 8. Ele diz, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará
e a tua mão direita me susterá. Versículo 8 e versículo 9. Versículo 9 e versículo 10. O que Davi está dizendo aqui diz, se eu pudesse voar para o céu, tu ali estarás. Se eu for para o mais profundo abismo, ainda ali tu estás. O que Davi está dizendo se eu for para a direita, tu estás. Se eu for para o norte, tu estás. Se eu for para o sul, tu estás. Se eu for para a direita, tu estás. Se eu for para a esquerda, tu também tu estás. Para onde nós iremos sem esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê? Para onde nós iremos, meu irmão Francisco? Sem esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Versículo 10. É um versículo maravilhoso. Ele diz assim, ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá, me sustentará. Para onde nós iremos sem esse Deus? E não seja com esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Versículo 11 e 10, eu não vou nem ler. Mas Davi quer dizer assim, ele disse, mesmo na escuridão, mesmo nas trevas ou na luz, ali tu me acharás, Senhor. Porque trevas e luz para Deus é a mesma coisa. Dia e noite para Deus é a mesma coisa. Para onde nós fugiremos? A resposta é, para lugar nenhum. Nós não temos para onde ir sem esse Deus. Por isso nós temos que nos arrepender e confessar. Esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. O salmista está dizendo aqui, o rei Davi, se formos para cima, lá estás. Se formos para baixo, lá estás também. Se formos para a direita, lá estás. Se formos para a esquerda, lá estás. Se formos para o sul, tu lá estás. Se formos para o norte, lá estás. Leste e oeste, tu também estás lá, Senhor. Para onde nós iremos? Tem esse Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Nós falamos desse Deus que tudo sabe e um Deus que tudo vê. E agora está aqui na terceira parte, o Deus que tudo pode. O Deus que tudo pode, o Deus todo-poderoso, o Deus Senhor da história, o Deus que formou, que nos formou por completo, ainda quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, todas as células, todos os órgãos foram formados por Ele. Esse é o poder, a manifestação do poder de Deus. Esse Deus que conhece todas as coisas porque Ele está em todos os lugares. Esse Deus que conhece todas as coisas porque está em todos os lugares. E por Ele estar em todos os lugares, Ele conhece todas as suas criaturas. Ele conhece todos os seus filhos. Um Deus todo-poderoso. Versículo 13, os irmãos acompanham em casa. Acompanhem o versículo 13, ele diz assim, pois tu formastes o meu interior, tu me tecestes no ventre da minha mãe. Aqui está o poder de Deus. Todos os teus órgãos, meus irmãos, internos, foi Deus que criou, um por um. Ele foi criando o teu coração, os teus pulmões, tudo, todas as tuas células. Ele diz, tu me tecestes. Aqui ele está falando que Deus tricotou, Deus entrelaçou cada órgão seu, cada célula sua, como um escultor que faz uma obra de arte, como um artesão que colocou célula por célula, e são trilhões de células que nós temos. O nosso DNA é composto de trilhões de células. Aqui está o poder de Deus. Quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe, Ele nos formou. A concepção, Davi vai dizer, versículo 14, ele diz, graça te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso tu me formastes. Assombrosamente tu me formastes. Aí Davi completa, tu me formastes. E as tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Ele fala do poder de Deus, do dom da vida, da formação, da concepção de Deus, quando Ele nos fez. E Ele também fala das obras de Deus, a natureza proclama o nome de Deus. Todo ser que vive, louvem ao nome do Senhor.
Aqui ele está adorando, vendo o que Deus fez, as obras do Senhor, estrelas, lua, firmamento, via láctea, toda a complexidade do universo. Esse é o poder de Deus sobre as nossas vidas, sobre tudo e sobre todos. E aqui está uma das maiores declarações de Davi. Aqueles que não acreditam no poder de Deus, ele criou tudo. Ele criou a história, está no versículo 16. Esse aqui é o versículo chave para saber do poder de Deus, para saber que ele é dono da história, dono do tempo, dono das nossas vidas. Esse é um dos versículos mais poderosos que tem na Bíblia. Ele diz assim: os teus olhos viram a minha substância uniforme, referente àquele momento da concepção. Mas ele fala sobre essa declaração que ele faz na parte B. Ele dizendo que Deus é dono da história. Ele diz, no teu livro, no livro de Deus, foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escritos e determinados, quando nenhum deles ainda existiu. Meus irmãos, a sua história já foi escrita por Deus. Já foi escrita por Deus. Aqui está a onipotência de Deus. Ele é dono da história. Ele é dono do tempo. Ele criou o tempo. Ele criou a história. Ele criou sua vida. Ele é o criador de todas as coisas. Aqui está a onipotência de Deus, o poder de Deus. Ele tem a história na mão. Ele tem todo o poder na sua mão. A história, o tempo está nas suas mãos. Todos os dias escritos. Por isso que Davi, ele está maravilhado, extasiado. Ele está extasiado. O tempo, a história, as circunstâncias. Isso tudo, eu e você, fazemos parte dessa história. Por isso nós temos que fazer a nossa parte aqui. É perseverar, quer continuar. Sem perseverança dos santos, não há coroa. Tem a cruz, que nós temos que carregar todo dia, não há coroa. Mas Ele é o Senhor da história. Ele é quem providenciou a história, o tempo, o espaço, os dias, as horas. Ele é dono da nossa história. Ele é dono da nossa história. Por isso Davi, no versículo 17, ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Esse Deus justo, bom e verdadeiro. Os pensamentos deles são deleitosos. Os pensamentos de Deus são deleitosos e desejosos. Nós temos que desejar. Davi diz: se eu contasse, seria mais que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Que coisa maravilhosa. Isso é uma riqueza. É uma riqueza. Eu fico extasiado quando eu leio. Eu me aprofundo lendo um salmo desse. Ele diz: se eu contasse, versículo 18, se eu contasse, Senhor, os teus pensamentos seriam mais do que os grãos de areia, e quando eu acordo ainda estou contigo. Dependência de Deus. Você quer ter dependência de Deus? Faça que nem o salmista. Se deleite nos pensamentos de Deus. Os pensamentos do Senhor são bons para com seus filhos, quando nós obedecemos e fazemos a sua vontade. Os pensamentos de Deus são deleitosos, são incontáveis. É isso que Davi diz aqui. São incontáveis. São deleitosos, irmão Francisco. Deleitosos e deleitáveis. Davi estava cercado pelos seus inimigos aqui. Essa parte do versículo 19 ao versículo 22, Davi, ele cercado pelos seus inimigos. E a Bíblia, ela nos orienta aqui a nós orarmos pelos nossos inimigos, a nós perdoar quem nos ofende. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. E é isso que Davi está pedindo. Mas Davi não está fazendo justiça com as próprias mãos. Nós temos que ter muito cuidado com o que nós pedimos ao Senhor. Mas nós temos que lembrar que o crente, ele tem que ter fome e sede de justiça. Nós podemos ficar indignados com algumas coisas, tipo esse decreto de agora. Hoje é o dia do Senhor, nós temos que estar adorando juntos, em comunidade, apesar de nós estarmos via internet.
mas a igreja tem que estar do Senhor junta. Por isso o crente tem que ter sede e fome de justiça. Ele tem que se colocar. Ele tem que fazer a sua parte. Ele tem que fazer a sua parte, lembrando que a vingança pertence ao Senhor. Por isso nós clamamos, por isso nós oramos. Por isso Davi termina esse salmo dele aqui, pedindo para Deus sondar ele. Versículo 22 e 23. Irmã Vitória, ou Amanda, não sei qual das duas está tendo aí, está comandando aí o telão. Ele diz: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Como é que Davi começa o salmo? Senhor, sonda-me. Como é que Davi termina o salmo, irmã Daniele? Senhor, sonda-me. É isso que o crente tem que fazer. Examina, Senhor, o meu coração. Examina, Senhor, os meus pensamentos. Vê se há alguma inclinação errada em mim, Senhor. Vê se eu estou fazendo alguma coisa que não te agrada, Senhor. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso, meus irmãos. Enganoso é o coração do homem. Às vezes, nós pensamos que estamos fazendo as coisas certas por motivos certos. Mas às vezes nós não estamos fazendo isso. Por isso nós temos que pedir para Deus sondar os nossos corações como Davi fez. Sonda-me, examina-me, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Nós temos que lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava perseguindo, prendendo e matando a igreja do Senhor, pensando que estava fazendo a coisa certa. O coração do homem é um coração enganoso. É enganoso, a gente tem que pedir isso, para que Deus possa nos examinar. As nossas palavras. Uma palavra pode ser uma palavra de ofensa para um irmão. Nós temos que nos examinar também antes de falar. Palavras que abençoam, não palavras que degridem. Sonda-me, Senhor. Conhece-me, Senhor. Prova-me, Senhor. Guia-me, Senhor. Guia-me, Senhor. É interessante que no finalzinho do versículo 24, ele diz, para mim terminar: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E esse caminho eterno só existe um. E esse caminho, esse único caminho é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso que eu termino sempre trazendo para Cristo. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele que nos guia com a sua destra fiel e poderosa. Ele é o cabeça da igreja. E hoje nós pregamos esse Cristo vivo, não Cristo crucificado que está numa cruz, mas aquele que ascendeu aos céus, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus e está à destra de Deus Pai. Que fez um plano perfeito para a sua igreja, para seu povo, para seus salvos. Aquele que no princípio criou todas as coisas. E todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele, como nós lemos. E nada do que foi feito poderia existir se não fosse por causa dele. Jesus Cristo, através da sua palavra, ele sustenta todas as coisas. Ele é o autor e o criador da vida. É Ele, Jesus Cristo. Eu trago para Ele porque é Ele que nos sustenta. Por isso que toda a vida eu gosto de trazer para aquela doxologia ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele glórias, louvores e adoração para todo sempre. Porque foi Ele que começou e é Ele que finalizará. É o nosso Senhor. É o nosso Salvador. É aquele que nos conduz com a sua destra forte. E eu convido a você, nessa noite, você que nos assiste, para você que é crente, para você que está aqui presente, para que se, em nome de Jesus, tiver alguma coisa que desagrada a Deus, que você possa pedir a Deus para sondar o seu coração. Para que você possa pedir a Deus para examinar o seu coração, a sua mente e os seus pensamentos, aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus,
Eu peço que você faça essa oração que Davi fez. Sonda-me, conhece-me, prova-me. Esse é o convite para você. Nessa noite, se há algum caminho que não agrada a Deus, para que você possa colocar para fora hoje, aonde? Aí onde você está. É contigo e Deus, meu irmão. É contigo e Deus. Essa confissão é entre você e Deus. Esse é o meu clamor nessa noite. Esse é o meu convite nessa noite. Para que aí onde você está, porque às vezes você pode estar pensando que está fazendo alguma coisa para a glória de Deus, mas lá no fundo você está fazendo para glorificar você mesmo. Que nós possamos nos examinar nessa noite como Davi fez aqui. Sonda-me, Senhor, esquadrinha, Senhor, a minha alma. Esquadrinha, Senhor, os meus pensamentos. Esquadrinha, Senhor, o meu coração, porque ele é enganoso. Ele é enganoso. Ele é enganoso e eu convido a você, se você estiver com seu relacionamento quebrado, no seu casamento, eu convido a você para você fazer a sua parte e ir até o seu esposo ou a sua esposa e se reconciliar, porque o casamento é um projeto de Deus. Desde a criação do mundo, Deus nos chamou para viver espiritualmente, familiarmente e socialmente. Deus, ele nos chama, eu convido a você. E se seu relacionamento está quebrado dentro da igreja, com algum dos irmãos, que você se refaça, que você vá até ele, mesmo que seja ele que lhe tenha ofendido. Procure o seu irmão, procure a sua irmã. Nós estamos vivendo dias difíceis. É tempo de juntar, é tempo de colher, é tempo de ajuntar. A igreja do Senhor está sendo peneirada, está sendo peneirada. Se há alguma coisa que você tem que se reconciliar entre você e o Pai, na vertical, confesse nessa noite a Ele, não a homens. Se reconcilie, volte para Deus, volte para a casa do Pai. Hoje é noite de reconciliação. Que você possa orar como Davi orou. Sonda-me, ó Deus. Conhece-me, ó Deus. Prova-me, ó Deus. E guia-me, ó Deus, pelo caminho eterno. Esse caminho, o único caminho eterno é Jesus Cristo. E o segundo convite nessa noite é para você que nos assiste, que ainda não é crente, que ainda não confessou com o seu coração e creu com a sua boca e confessou com a sua boca e confessou com o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E você, aonde estiver nessa noite, que você possa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Ele é um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Ele desceu do céu, Ele se encarnou, Ele se fez um homem, Ele desceu da sua glória por mim e por você. Mas sem arrependimento e confissão de pecados não existe céu. E o convite é que você, aonde você estiver, que você confesse com a sua boca e que você creia com o seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a saber, o dono da igreja, aquele que conduz a sua igreja. Porque todas as coisas, como Paulo disse, foram criadas por meio dele e para ele. Tudo é dele. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do tempo. Como o salmista diz: os teus dias foram escritos, todos os meus dias foram escritos e determinados. Ele sabe de tudo que vai acontecer no teu dia. O amanhã já pertence a Ele, por isso a convocação, o clamor, o convite é para que você confesse, independentemente do que você fez. Para Ele não existe pecado imperdoável, só a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas isso você não cometeu, porque quem vai cometer isso são aqueles que vão apostatar e não querem saber de Deus. O convite é para confissão de pecados nessa noite.
é um chamamento para que você possa se arrepender e crer nesse Senhor que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. Espero que os irmãos que estivessem aqui ficassem de pé e aqueles que estivessem em casa curvassem sua cabeça, para que nós possamos orar, encerrando o nosso culto de adoração a Deus nessa noite. Vamos orar em nome de Jesus. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, Pai, nessa noite pelo teu amor, pelo teu poder, Pai, porque tu criastes todas as coisas e todas as coisas foram criadas por meio de ti e para ti, ó Pai. Por isso te louvamos, ó Deus, nessa noite, pelas tuas misericórdias, ó Deus, que se renova a cada manhã em nossas vidas. Ó Deus, tu é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê. Um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Um Deus que tem o poder e a história nas suas mãos. Ó Deus, por isso diante de ti, tão pequenos que nós somos, ó Deus, nós nos colocamos, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, tu possa nos ajudar com o teu poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser mais dependentes de ti, ó Deus, para que nós possamos ter mais relacionamento contigo, ó Pai, porque tu é um Deus todo-poderoso, um Deus que tudo pode, tudo sabes e tudo vê. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Nós oramos nesse momento, ó Deus, pelos governantes, ó Pai. Tu sabe todas as coisas, ó Deus, que eles possam entender o quão essencial é a igreja do Senhor para a vida daqueles que estão passando por dificuldades espirituais, ó Deus. Estão sendo, ó Deus, perseguidos, ó Deus, que estão sendo, ó Deus, atormentados, ó Deus, por tantas coisas que já estão acontecendo no país, no mundo, ó Deus. Eles possam entender. Nós sabemos, ó Deus, que tu é um Deus todo-poderoso. Por isso nós te pedimos no meio do teu nome que tu possa intervir, ó Deus, nesse momento. Que a tua igreja possa entender o quão essencial ela é para a vida daqueles que estão passando por necessidade, por aqueles que estão passando por dificuldades espirituais, ó Pai. Que a tua igreja possa ser a tua agência aqui na terra, ó Deus. O apóstolo Paulo disse que ele estava preso em algemas, mas que a tua palavra não está algemada, ó Deus. Nós possamos continuar pregando o evangelho da salvação, anunciando as boas novas da salvação, pregando que o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador. Ó Deus, nessa noite nós nos colocamos diante de ti, como o salmista se colocou, ó Pai. Sonda-nos, ó Deus, examina-nos, ó Deus, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, os nossos pensamentos. Conhece-nos, ó Deus, prova-nos, ó Deus, guia-nos, ó Deus, vê se há em nós, ó Deus, algum caminho mau, ó Deus, e nos faz melhor, Pai. Nos renova, nos dá a renovação da nossa mente, para que nós possamos viver um culto que te agrada, nós possamos entregar as nossas vidas a ti, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, Pai, que é o culto racional, que é o culto que te agrada. Nos colocamos diante de ti nessa noite, ó Deus, pedindo perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, aquilo que há em nós que não te agrada, ó Deus, que nós possamos viver em santidade, em novidade de vida, e conhecendo e fazendo a tua vontade, ó Pai. Esta é a nossa oração nessa noite, Pai. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a consolação do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Esta é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém.